É de pesquisa. É de pesquisa. Inclusive, professor, eu não sei, mas depois a gente conversa por essas demandas mais administrativas. Se eu estou cadastrado, não aparece para mim no cigarro. Tá ótimo. Perfeito, professor. Ah, não sei. Eu queria dizer que desejar agradecer, na verdade, o convite, né, que é a primeira vez que nos reunimos enquanto grupo, enquanto um coletivo de extensão, que para mim não é apenas uma atividade de extensão pelo caráter acadêmico, mas é uma atividade de extensão pelo caráter que tem a levar à luta, né, a luta que vem dos movimentos sociais. Então, esse grupo, Lab África, esse laboratório, ele me aparece muito como uma questão de um movimento antirracista de base universitária, aquilo que a gente já vem dialogando há um tempo, né, desde lá de 2014, desde 2014, né, quando nós nos deparamos com a primeira vez com a questão da negritude, né, tornar-se negro, sentir-se negro. Creio que a professora Zélia Amador traz nesse trabalho algumas questões sobre do nascimento, sobretudo por que começar do racismo, né? Porque nós, enquanto afrodescendentes, pessoas negras, afro-brasileiros, como quiserem, negros, pretos, nós nos deparamos com o primeiro, aquilo que a gente vai discutir, vai ter muito no livro do Frantz Fanon, com um distanciamento da negritude e uma aproximação da branquitude. Né? E esse distanciamento, ele nos é posto, nós sentimos na pele ele como racismo.
esse racismo que pode ser institucional, estrutural, ou racismo lexical, né? Esse racismo que está no léxico, que se constrói enquanto dimensão dos nossos próprios imaginários. Nossas primeiras formas de identidade racial no Brasil, efetivamente, é com o racismo. Então, a professora Zélia, ela começa o livro falando desse racismo, a sua fricção com uma narrativa que vem não só de um antagonismo, como ela traz a genealogia do Foucault, mas também como próprio de um colonialismo, né, de uma colonialidade. O colonialismo, a colonização termina, mas a colonialidade do saber, do ser e dos corpos continuam, né? Isso continua não só nos nossos imaginários, mas também nas nossas falas, na nossa vivência, e isso é expresso nos corpos, sejam corpos de homens que têm uma visibilidade que está muito ligado com o patriarcado, com a dimensão do machismo, que deve ser o corpo do homem negro, seja também com o corpo da mulher, ora sexualmente vinculada, ora para o espaço do trabalho, ou ora para o espaço ainda daquela relação que é um pouco escravocrata, mas um pouco colonizadora, que traz o Gilberto Freire, mas não deixa de estar próximo àquilo que nós colocamos enquanto um combate, né? Nós sempre estamos entre a Casa Grande e a Senzala. Estou trabalhando na disciplina de relações étnico-raciais, vou ligar aqui um pouco a câmera para... Trabalhando um pouco na disciplina de relações étnico-raciais, e uma das grandes dimensões, o que nós discutimos no texto, é como tudo que percorre a disciplina, seja na discussão do negro, seja na discussão que trata o indígena, né, as dimensões do indigenismo, nós vamos ver que estamos sempre entre esse processo de dualidade entre a Casa Grande e a Senzala. Então, esse primeiro ato do racismo que a Zélia Amador traz, ao meu ver, ele é uma expressão, e é a primeira forma, queridos e Ana, é a primeira forma que nós, negros, nos deparamos com a racialidade. Ela é expressa com o racismo, seja primeiro na nossa infância com expressões familiares, seja em um segundo momento no nosso espaço de socialização da escola, com o racismo mesmo velado, e é o nascimento dele, para nós negros, o nascimento dele. Em algumas últimas leituras, eu estou com um texto aí que está no Prelo, prometi que agora eu vou aproveitar o próximo feriadão e vou escrever, que é o racismo daltônico à la brasileira. O que seria esse racismo daltônico? É aquela fala que não virou clichê, espero que não vire, mas ela é muito usual nas nossas organizações. Na nosso momento de prepararmos, por exemplo, a Semana da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra, ou propriamente o dia, como está na lei, né? Dia 20 de novembro. E aí muitos, né, falam assim, eu acredito que não deveria existir o racismo, que não deveria existir o Dia da Consciência Negra, eu acredito que não deveria existir o dia, e sim o Dia da Consciência Humana, né? Como se nós estivéssemos ainda chegados a essas dimensões de discutir o que é a humanidade, ou de pensar no outro como ser humano em si, sem ficar da boca para fora. Por que eu falo isso? Porque nesse artigo eu começo dizendo como é que inicia o racismo nas nossas vidas. Nós temos aí, hoje eu tenho o Laboratório de Observação, Observatório Social, que é uma página muito legal do Instagram, quem quiser seguir, e nesse observatório eles fizeram recentemente um teste, né? Colocaram uma criança negra e uma criança branca, ambas vestidas com a mesma roupa. E nós vimos toda a preocupação aí, né, Ana, com a criança branca e a criança negra não. Mas por quê? Porque lá na nossa infância, na nossa primeira sala de aula, é ali que começamos o racismo. Olha só, a escola que é para desenvolver, para estruturar a pessoa enquanto conhecimento, enquanto cidadão, formação, não é? da sua dimensão intelectual, social, né? E de inclusão e humana para a cidadania, ela deforma. Por que ela deforma? Porque a sociedade é deformada e a escola é o reflexo dessa deformação.
Tá? E aí é quando a criança está no momento de sua formação da mente, é quando o pai chega com a criança e pergunta: filho, quem é o seu amigo moreninho? É? E isso a gente passou por todas essas etapas. Então, olha, algo que é muito simples. E aí essa criança, ela começa a identificar a partir dali, ela usa esse código, essa genealogia aí, o simbolismo, a decodificação da cor da pele para identificar os seus amigos. Mas por que ela passa a identificar, a usar a cor da pele como código de identificação? Porque os pais ou qualquer outra referência que ela tenha identifica as pessoas pela cor da pele. E é nesse momento, então, olha só. Então, o nosso primeiro contato como negros, a nossa primeira dimensão como negros é um dispositivo racial que nos faz ser diferenciados. Né? A diferenciação. Então, a partir daí, nós nos formamos assim. E eu digo nós porque grande parte da população negra, e aí é um debate que a gente pode entrar em outro momento, isso é bem interessante, é que se nós negros somos racistas ou nós reproduzimos o racismo. E aí existe uma discussão bem interessante, eu tenho um posicionamento, mas não é aqui. E esse primeiro ato, ele é construído pela Zélia como uma característica bem interessante, né? Assim, é igual fala a historiadora, eu sempre esqueço a pronúncia do nome dela, quando os espetáculos das raças, né? Quando ela vai dizer do surgimento do racismo no mundo, quando surge, quando se identificou que um negro, né, que a população negra africana eminentemente deveria ser a população a ser escravizada nesse mundo. Quando surge esse racismo com o negro. Por quê? Porque o primeiro ato isso, da Lília Soares, né? Esse primeiro momento é o momento que se escolhe. Isso não é uma construção natural. Isso não é uma construção natural, isso é uma construção histórica. O darwinismo social está aí. As construções, na semana passada estava tendo uma discussão na turma de letras de língua portuguesa, que está no oitavo semestre, e aí a gente falava de como a escravidão muda do elemento dominação para o elemento raça. E isso nunca foi colocado, isso nunca foi debatido. Então, esse primeiro ato, até então, para mim, um dos primeiros elementos que mostra não só o nascimento do racismo, mas como ele se estrutura, quando ele vira um elemento complexo, como ele não é, como eles são mascarados e como ele vira uma prevalência da ciência, né? E na discussão de raça e etnia. Até chegar esse elemento do Brasil, de uma constituição mais profunda dessas dimensões sociais.
Assim, eu gosto eu gostei da ideia primeira que ele trouxe, né, desse repertório de imagens, uma necessidade de autoafirmação da validade, da importância, não só do livro, mas é como da autor em si. E um dos pontos, Eduardo, é que nós sempre, parece que nós sempre precisamos nos autoafirmar com relação a isso. Né? Eu vou compartilhar com vocês, isso me deixa muito hoje vendo sobre essa condição, e eu não acompanho eminentemente, porque se não tenho paciência, mas estava vendo que no Big Brother, como são as formas de interpretações, eu vi uma postagem dessa das redes sociais, da forma de interpretações das posturas das pessoas quanto às falas, né? E aí eu vi que essas posturas de interpretações quanto às falas, a população que é negra, eles sempre são intitulados como o quê? Assim, vou pegar para vocês essa ideia, né? Quando você tem uma fala dura, você sendo negro, como é que foram colocados, né? Sempre agressivo, venenoso, maldoso, soberbo, maldoso, vitimista, agressivo, precisa se tratar, coração ruim, vitimista, olhar de maldade, né? Agora, quando essas pessoas são brancas, ela é reativa, ela tem um bom coração, porém tem momentos de fragilidade. Quando uma pessoa branca tem a mesma ação que uma pessoa negra, ela é reativa, ela tem um bom coração, e ele é um bom jogador que tomou uma paulada, ele tem um coração, ele é gente boa e faz o que faz, porém ele seja gente boa. Ou seja, parece que ser negro você não consegue ter, você nunca é o, o anjo, vamos assim dizer, né? Porque parece que essa bondade, isso é Fudge Fanon, né? Isso é Fudge Fanon. Fudge Fanon, ele é o meu novo amante, digo, né? Assim, de leitura. Fudge Fanon, eu estou lendo Fudge Fanon, então, é muito ele, assim. Parece que o amor não foi feito para o negro, a bondade não foi feita para o negro, a santidade não foi feita para o negro, porque ser negro não é ser bom, né? Ser negro não é essa imagem de bondade, é outras coisas. Isso está no nosso imaginário. Então, quando você traz essa questão, é por isso que quando você toma consciência de si, aí a gente vai lá no Max Weber, né? O sujeito, como toma consciência de si, ele torna-se político. E eu digo que o negro, quando toma consciência de si, ele se torna resistente. Ele se torna uma pessoa que luta pela igualdade racial, pelo e se entrega ao movimento pela igualdade racial. Isso, sobretudo, porque nós fomos ensinados dessa maneira. Nós fomos vistos dessa maneira. Não vamos longe. E aí eu queria que vocês comentassem também qual é a visão de vocês. Mas eu não, assim, eu sou super ruim com o nome de artista, enfim. Como é o nome da mulher do Bruno Galhaço? Vocês viram no final do ano? Isso, a Giovana. Professora, isso é demais. E aí, ela trouxe um elemento crucial quando ela fez a defesa dos filhos dela. Né? Ela falou algo que é o que as pessoas que realmente lutam pelo movimento sabem disso. Ela falou: eu bati sim, eu me exaltei, eu fui para cima. Porém, eu posso fazer isso porque eu sou uma mulher branca e rica. Agora, se fosse uma mulher negra, eu sairia de lá presa junto com a racista. Ou ela nem sairia de lá presa. Não é? Porque ela seria louca, ela seria a raivosa, ela seria sim, várias e outras expressões, né, que colocam, depreciam a mulher negra ou o homem negro. Né? Quando você tem uma reação dessa, você sempre é colocado como você é olhado pelo outro lado. Por quê? Porque no nosso imaginário, queridos, nosso léxico, as nossas histórias, né,
elas nunca foram permeadas no nosso imaginário com o negro sendo o bom. E isso é muito importante a gente analisar e ver esse momento, porque são os nossos imaginários na infância, a formação da mente está aí. A formação da mente está aí. O Vygotsky já diz lá na formação social da mente. Quais são os nossos imaginários? Por que são importantes? Quais são os imaginários que nós temos? Talvez a geração de vocês já acompanhou algo diferenciado disso. Mas, Ana, quem são os nossos imaginários das princesas? Quem são os nossos imaginários dos super-heróis? Quem são os nossos imaginários dos heróis? Não tem nenhuma princesa negra. Há 20, 30 anos atrás, você não tem nenhuma princesa negra, você não tem nenhum herói negro. Você não tem uma representação de Deus, dos anjos, daquilo que conforma o nosso imaginário cristão ocidental, de negros conformando. A primeira vez que isso surge, eu acho que lá por volta do ano 2000, que saiu o Alto da Compadecida, em que Jesus é negro e que é totalmente uma representação nordestina, né? A nordestinação, né? É o cearense que toma conta do cinema nacional. Isso foi colocado como que classificação de um filme a ser levado a sério? Não, foi colocado como uma sátira. Tá aí a professora Ana Cleide que não deixa eu mentir. Não é verdade, professora? Ele foi classificado como uma sátira. Por quê? Porque ele traz uma representação de Jesus negro e de uma Maria nordestina. Olha só, né? Então, toda vez que nós trazemos essas imagens, elas são estandartizadas, elas aparecem como dimensões, Eduardo, que não só estão por um caráter da necessidade de luta, mas por um caráter de reafirmação de quem é a população negra, de quem são os intelectuais negros. Quantos intelectuais negros vocês conhecem, com exceção da Zélia Amador de Deus e do Frantz Fanon? Hein? Quais são os nossos diferenciais? Nós não temos. A professora falou das fotografias do curso de medicina, e assim, não só isso, não é, professora? Assim, eu uso isso como referência nas minhas aulas. Pega a população carcerária, a imagem deles, pega a população periférica, a imagem dessa população, o tom de pele, e está no tom de pele. Está nas nossas características de cabelo, de orelha, de nariz, de boca, de construção facial, de construção corpórea, é o corpo falando. É o corpo que mata, é o corpo que mais mata e às vezes é o corpo que mais morre. Né? Diz lá a nossa saudosa. Hoje eu estou ruim com os nomes lá. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Hoje eu estou ruim com os nomes. A Elza Soares, professor. A Elza Soares, muito obrigado, rapaz. Hoje eu estou demais. Né? Então, assim, esse elemento que a autora traz de reivindicar, de falar, de usar como metáforas que vão mostrar a Anansi como uma deusa e uma divindade que fortalece, e é necessário. Por quê? Porque nem essa referência de Deus nós temos negro. Nem essa referência de Deus nós temos negro. Impossível. Impossível.
Desvalorizaram, né? Não, só pegando, já peguei o bonde andando, né, do professor falando sobre quantas pessoas negras a gente vê, né, como referência, princesas e tal. E aí isso me fez lembrar do hate que a atriz Hailey, né, que vai interpretar agora no live action da Disney, no Pequena Sereia, ela levou na época que ela foi anunciada, ela levou uma chuva de hate porque ela não era branca, porque ela não era ruiva, porque ela era negra, né? E no live action, o cabelo dela, provavelmente, ela vai usar um tipo de trança na Go, e aí ela teve que explicar tudinho, que é para ela poder colocar aplique e tal, essas coisas. E aí ela levou muito hate, isso me fez lembrar muito.
de que a gente, não, definitivamente não estamos preparadas. A sociedade não está preparada, não, para ter referências, porque quando tem, entende? Vem várias críticas e críticas duras, como se ela não fosse merecedora daquilo.
Comentando acerca dessas coisas, racismo, meu presente, é assim, eu gostei da correção da professora. Não é uma correção, na verdade, porque a gente precisa pensar de uma maneira, né, diferente, porque o racismo ele está no léxico, ele está no nosso léxico, ele está no nosso vocábulo. E as expressões como isso vão se formando, a Camila trouxe o caso da Pequena Sereia, né, nós temos aí diversos, né, há um preconceito espacial, vamos dizer, e o racismo se expressa no espaço. Não há só o racismo ambiental, que está muito em voga agora, práticas que excluem as pessoas que são indígenas e quilombolas com determinadas ações classificadas como racismo ambiental. Mas há também um racismo espacial. A professora, eu e a professora temos algo em comum, que é a origem pedreira e sacramenta, e nós sabemos que, eminentemente, por morar na Pedreira, mais ainda por morar nas Sacramentas, nós sofremos já racismo por conta dessa prática. Então, se é negro e mora na Sacramenta, é ladrão. Ou se é negro e mora no Barreiro, ou se morar no Barreiro, você é olhado com preconceito. Você tem essa prática de preconceito espacial, efetivamente. E por quê? E como isso se constrói? Da onde isso vem? Como isso vem? Isso vem da nossa formação. É por isso que, assim, eu digo que nas minhas disciplinas, a Jorlene já foi minha aluna, está aqui presente no curso, a Camila está fazendo também, e lá na disciplina, para mim, é por isso que a gente está lutando lá na comissão agora para aumentar a carga horária do curso de Relações Étnico-Raciais e tornar obrigatório. Por quê? Porque nós precisamos levar essas discussões. Aí você fala, mas lá em medicina veterinária eu não vou precisar dessas discussões, porque eu não vou trabalhar disso. Mas você trabalha, você vai lidar com pessoas, com clientes ou não, que vão ser. Ou então você vai viver o problema disso numa sala de aula. Quantos professores, quantos alunos negros conseguem fazer medicina veterinária? Tá? Então, e aí um dos argumentos que nós já utilizamos é que o APROEM diz, não, realmente, eu não preciso de 60 horas numa disciplina de relações étnico-raciais lá em medicina veterinária, eu preciso de 45 horas, porque eu não tenho prática, e as minhas 15 horas é de prática. Quando nós fomos lá e fazer a vivência no quilombo, a gente pôde perceber, a Jolene mesmo, num dos quilombos, os alunos se depararam com as pessoas falando, usando da mesma forma, morando
fala no Quilombo morando lá e dizendo assim, olha, eu moro aqui na comunidade, eu sou daqui, eu adoro essa comunidade. Lembra, Jolene? E aí, no trabalho, na atividade de prática de campo, e aí a fala ocorria da seguinte maneira, mas eu não sou quilombola, não, porque esse negócio de quilombo mexe com Umbanda, e a Umbanda é coisa do capeta. Então, é o nosso imaginário, e aí isso é um pouco duro, assim, que eu falo. Mas a senhora, você mesmo falou, Ana, a gente precisa ser duro com essas práticas de racismo. É assim, essas práticas, elas vêm com o cristianismo, elas vêm com a nossa sociedade capitalista, que é cristã, patriarcal, monogâmica, racista, heteronormativa, e digo que é intolerante. Né? Eu não peguei aqui, eu tinha algumas coisas para mostrar, então, o que eu queria dizer? É por isso que a gente precisa partir para essas discussões e as nossas práticas de extensão, levar essas discussões para a escola, né? Levar conteúdos que desconstruam esses elementos lá na escola, lá nas turmas. Né? Então, com práticas e com ações que a gente consiga adentrar e discutir e problematizar como é que nós estamos discutindo e colocando em nossos alunos determinadas características. Como é que nós estamos construindo e mostrando. Nós temos elementos para fazer esse debate na sala de aula. Então, assim, qual é, para mim, o que vale? Então, e quem foi que falou? O Kainan. O que vale isso? É mostrar, e aí isso é muito engraçado. Eu moro num prédio em que ontem, e isso para mim essa semana está sendo muito assim. Eu ainda sinto isso na pele. Eu não consigo sair de casa. Eu saio de casa arrumado, com um monte de documento, de parte, o professor sai assim, né, para resolver milhões de coisas, e eu me deparo com as pessoas me olhando. Né? Então eu vejo no olhar das pessoas, porque como diz o Lefebvre, o corpo fala, então o olhar delas dizendo assim, o que esse negro está fazendo todo arrumado saindo desse prédio para ir trabalhar assim? Não é? Ou então, por que esse negro tem essa postura? Por quê? Porque nos foi construído um imaginário, então não é cultural, não é natural. Nós precisamos combater, sim, é por isso que a resistência, por isso que a construção do livro, o último ato da professora é como está atualmente o movimento, o que é o 20 de novembro, o que é o movimento, deixa eu só pegar aqui que tem algo que é bem interessante que ela coloca assim, o que é a negritude presente, o que é a luta, né? Que identidade nós temos que ter, como a nossa cultura e o nosso território se conforma com essas dimensões da luta que é histórica e que foi invisibilizada. Então, nós precisamos sim combater, porque os nossos imaginários são esses. As nossas referências, eu lembro do caso da Pequena Sereia, é porque nenhuma das nossas referências é negra, nenhuma das nossas referências se baseia nessas relações e precisam existir. Parte, sim, desse imaginário, o imaginário lúdico da criança, do desenho animado, dos heróis, ele precisa ter o negro como referência. Porque o negro, aí, lembro, hoje eu fiquei em casa, né, e liguei a televisão, acompanhei algo, as referências do Manuel Carlos, como as Helenas. A Thaís Araújo, como a primeira Helena, ela vai ser um impacto. Mas por quê? Luiz, mas é televisão, mas é novela. E, gente, nós precisamos atingir esse público. Quantas pessoas fazem universidade? A Ana acabou de colocar. Quantas pessoas conseguem fazer universidade? Agora que nós temos, devido à lei de cota, devido às ações afirmativas dos governos que nós fizemos questão de reeleger e voltar, e queremos continuar com essas discussões, quantas pessoas negras nós temos como referência, e são professores, são médicos, nos colocam como posições de salvaguarda. E essa condição me faz pensar em algo muito interessante que eu venho colocando sempre.
Assim, é preciso trazer esse ensino e essas práticas no cotidiano dos alunos, no cotidiano dos professores, no cotidiano das escolas. Né? Estava como projeto de lei, mas se aquilo não te implica, algo tem. Né? Nós observamos, né, como a teledramaturgia, como o cinema, como a indústria audiovisual do cinema, quem são quem foi empregado como protagonista negro em Hollywood. Né? Quantos negros ganharam Oscars em Hollywood? Quantos asiáticos? Quantas mulheres negras ganharam Oscar? Né? Por quê? Porque há uma outra construção. Né? E aí, assim, para a gente levar em consideração, há dois problemas que a gente traz. Né? O primeiro é como a gente a nossa postura diante disso, e aí cada vez mais há um movimento que tende a ir, e para mim a educação é o movimento que tende a contrariar e vir. E sim, professor, né? O Lab África, para mim, quando não é só pelo nome, mas assim, é pela potência que se tem, ao meu ver. Né? Então, se eu posso fortalecer algo que me abre portas e oportunidades para discussão, então eu vou fortalecer, ao invés de fragmentar criando outro. Né? Acho que é isso. E nós, e levar isso para as discussões em casa, na sociedade, interações, propor fatos e movimentos que nos coloquem como dimensionadores dessas relações. Né? Tem uma outra questão que eu ia colocar a partir da fala do Kainan, assim, outras pessoas ao redor também ouviram e não falaram nada, e demonstraram... lembrei, assim, nós vivemos numa sociedade em que aproximadamente 58 milhões de pessoas, quase 59 milhões, votaram em um cara que diz, né, que ele diz abertamente que ele é racista, ele é misógino e ele é homofóbico. Né? Por quê? Porque tem um discurso do politicamente correto. E o politicamente correto é uma forma de dizer assim, ficou chato em discutir isso. Mas não é, porque nós observamos essa prática. Né? Está aí, nós vivemos numa universidade de tradições rurais, das tradições da ruralidade, em que você tem práticas que são visíveis ou invisíveis, né? Racista. Mas é só porque eles estão lá? Não. Porque nós reproduzimos isso, nós vivemos o nosso imaginário sobre isso. Assim, isso já está aí. Quem quiser, por exemplo, tem um dicionário antirracista. Nem tem essa ideia. Mas a gente tem um vocábulo, tem milhares de vocábulos e expressões que nós utilizamos racistas. Mas por que nós utilizamos esses vocábulos se eminentemente a fala começa aqui? Que o nosso pensamento é racista. Então, acho que eu vi a professora falando sobre o evento que ela fez logo mais, né? Semana do Cérebro, né? Isso que você faz. É daqui que se começa e se reproduz o racismo. Né? Não só o racismo, o etarismo. Vemos agora que uma professora, porque tinha 40 anos, ela foi tá no curso e foi escrachada. Mas tudo isso é um reflexo da sociedade. E as pessoas, elas não se incomodaram com essa fala, não se incomodaram com essas posturas, porque isso para ela está muito impregnado e é assim. Agora, a nossa ideia é algo que as pessoas colocam assim, porque o movimento, você briga muito e você parece que faz um movimento em contrário, gera a mesma violência do racista, gera a mesma violência, né? Mas é porque se tu não falares assim, tu não és ouvido. Se tu não te expressar dessa forma, não és ouvido. Aí já vem aquela história. É histérica, é histérico, é louco, é louca, tem uma postura que vai ser considerada como marginal, é feroz, né? É maldoso e nunca é
apenas a expressão da sua luta. Então, as últimas discussões do sim, eu prometi para mim mesmo que vou comprar esse livro, eu preciso ter ele como vou atrás lá na Secretaria de Cultura. Eu acho que isso deve estar até disponível já, como foi verba, verba pública, né? Deve estar disponível lá para ser doado. Então, a gente precisa fazer uma visita lá para a Secult, que deve ter tido várias obras da professora a partir da gestão da Úrsula, independente de algumas posturas dela, se gostamos ou não, mas ela eu gosto do Milton Santos, né? O Milton é uma das grandes referências negras desse país, geógrafo negro, né? O único geógrafo brasileiro a ganhar o prêmio Vantra Lud. O que é o Vantra Lud? O Nobel de Geografia. É considerado o Nobel de Geografia. Não existe o Nobel de Geografia, mas o Vantra Lud é um prêmio mundial para os melhores autores da geografia. E o Milton fala algo assim, né? Aquilo que não nos separa, aquilo nos integra no movimento. Então, eu olho muito mais o que nos integra no movimento, a minha postura sempre é essa, do que aquilo que nos separa. Então, se a Úrsula tem, ela fez bastante. Né? A fala dela sobre o livro mesmo, né? O que mostra o grito, a força e a luta desse trabalho é muito potente, que a gente possa. Né? E aí eu lembrei o que eu ia falar. E olha como é importante ainda da fala do Eduardo lá. O Eduardo falou que não passou. Eu não sei, eu vim da Universidade Federal, eu acredito que você também, né? Da UFPA, Ana. Isso. Eu passei, a Zélia Amador está na UFPA desde a década de 70, 80, como professora. O Vicente Salles foi orientador dela e foi um grande mentor dela, sim, escreveu várias obras sobre negros e negritude. O José Bezerra Neto, que foi orientando dos dois, que hoje é pró-reitor de extensão, não sei se ele ainda está, é um dos grandes pesquisadores que tem umas obras bem interessantes sobre o resgate do negro no Pará, o Vicente Salles, o negro na sociedade paraense, a Zélia Amador com esse livro e outras obras dela fazem. Eles foram primeiros, por exemplo, na turma da Jorlene, eu apresentei lá em Pitmandeua o documentário sobre a Zélia Amador de Deus, o Vicente Salles, lá na década de 80, fazendo trabalho sobre Pitmandeua, ou seja, o quilombo. E eles foram invisibilizados na universidade. Sabe por quê, gente? Porque eu passei 7 anos na UFPA e eu nunca ouvi falar de Zélia Amador de Deus. Vocês sabem onde eu fui ouvir falar de Zélia Amador de Deus? Foi. Pode falar, Camila, você falou. Não, desculpa, professor, você quer? Eu fui ouvir falar de Zélia Amador de Deus lá no Rio de Janeiro, em um trabalho de um professor da geografia lá. E aí, assim, eu me deparei com aquilo e falei assim, gente, eu não entendo. Por quê? Porque ela foi invisibilizada no processo inteiro. Foi invisibilizada. Saí da universidade, fiquei 7 anos na Universidade Federal do Pará como aluno e nunca ouvi falar da Zélia Amador de Deus. A professora pode falar pela sua experiência aí. Sim.
Isso. Eu estou muito surpresa de saber que vocês dois não ouviram falar da professora Zélia dentro da própria universidade onde ela é professora emérita. Isso me choca um pouco, porque eu tive o contato, né, com ela justamente dentro da UFRA e através da professora Ana Cleide, que não teve esse contato com ela, que é de lá. Mas, assim, Isso. foi muito bacana. No dia que ela veio palestrar para a gente, não foi, professora? Eu fiz uma pergunta para ela sobre que referências, né, que tipo de obra a gente poderia ler para fortalecer mais as nossas lutas. E aí ela indicou esse livro dela que eu realmente também não conhecia. E quando ela mandou, né, falou o nome, eu fui pesquisar, saí doida para ler, saí apaixonada pela leitura dela. Então eu fico muito grata por ter ouvido falar e ter conhecido, inclusive, ela pessoalmente dentro da UFA. Uhum. Então, boa noite, professores. Realmente, essa leitura foi muito enriquecedora, né? Porque ela tem bastante, eu acho que foi o Eduardo que falou, ela tem bastante aporte, assim, teórico, né? Ela cita outras pessoas também, várias pessoas. Então, assim, a minha leitura, ela é meio dinâmica, eu leio por tópicos, assim, eu vou escolhendo, vou lendo alguns do início, alguns do meio, alguns do fim, e eu achei interessante que eu identifiquei também várias partes incisivas com o autor lá, Franz Fanon, que é o amante lá do professor. Então, realmente, a gente faz muito esse link, né? Das falas, né, do ensinamento passado por ela. Eu também agora fiquei surpresa com as falas, né, dos professores dizendo que não conheceram eles na universidade, ela, o professor, passou o documentário lá em Pitmandeua, e realmente eu vi que era um estudo bastante antigo, né? Então, eu fiquei, como assim? Como assim a gente está sendo raridade? A gente está, né, conhecendo na nossa graduação, né, no quarto semestre, se não me engano, no quarto semestre que a gente está conhecendo. Como assim a gente é raridade? Como assim os outros professores foram conhecer fora daqui? Né? Então, realmente, eu também tive o mesmo choque que a Camila nesse momento, mas é muito prazeroso, né? Estar num ambiente desse, né? A professora Ana falou também sobre essa questão de acolhimento e que a gente está nesse projeto já faz um bom tempo e várias pessoas envolvidas, mas realmente o senhor é um professor de destaque que está aqui,
com a gente, né, nos proporcionando essa interação, esse momento de aprendizagem com essa autora, e coisas que a gente vê que não recebe muita atenção, né, de outros profissionais da nossa área da linguagem, né, enfim, a gente não tem muita essa interação dessa base do conhecimento geográfico, né, que é bastante interessante a gente perceber essas relações. Tem muito na leitura também que eu vi da autora, né, que ela faz essas reflexões com base nesses conhecimentos geográficos, né, a questão das mudanças políticas no panorama nacional, como é que isso permeia a miscigenação, né, entre os povos indígenas, os povos que vieram, né, para cá, para o território do Brasil. Enfim, é muito, muito rico, né, muito interessante toda essa discussão. E aí eu só tenho a agradecer também, para finalizar, né, o tempo aqui que temos, só tenho a agradecer todo esse momento, essa oportunidade. Boa noite a todos. Falar um pouquinho sobre essa sensação de surpresa que Camila e Jorlene acabaram de ter. Mas essa surpresa e esse conhecer a respeito de Zélia Amador, ele acontece justamente pelo sacode que o movimento negro vai dar no cenário de Belém, pela postura de muitos professores que, mesmo não tendo contato com os pensamentos de Zélia, com os saberes de Zélia, mas levam ela para as suas salas de aula. A gente não tem que esperar as coisas acontecerem, principalmente quando se trata de racismo. Não se combate o racismo sazonalmente, não se combate o racismo quando ele acontece. Então, a gente precisa ir atrás, precisa também empenhar-se nessa luta, porque são acontecimentos diários. Eu tive o prazer, minha geração já conheceu Zélia, já leu Zélia enquanto produção científica, mas para isso acontecer foi resultado de revolução, de luta, de empoderamento, para que eu já pudesse, há uns 4, 5 anos atrás, ter esse contato. E na minha passagem dentro da UEPA, Zélia foi bastante constante em presenças, em mesas redondas, em eventos. Conseguimos ter não só Zélia, mas outros pensadores, outras pessoas importantes do movimento negro inseridos na universidade, fazendo que esses saberes circulem. Então, essa também é um pouco do meu, como é que se diz, meu apontamento aqui para vocês que estão hoje nessa formação enquanto professores, que nós temos que fazer esses saberes serem saberes também atuantes. Não somente aquele saber que você vai ler e vai deixar guardado em casa para uma ou outra ocasião. Saberes sobre negritude, sobre a importância da luta contra o racismo, a luta a favor das cotas, são saberes que devemos sempre estudar, devemos sempre buscar novas fontes e instrumentalizá-las para ao próximo, aos nossos colegas, aos nossos futuros alunos e alunos. Então, é só essa contribuiçãozinha mesmo. Obrigado, professores, pelo enriquecimento que aqui foi dado hoje. A gente tem eu posso contribuir um pouco mais? Eu tenho uma dinâmica, eu gostei muito da fala, Diego, é isso mesmo, Camila, Jorlene, é isso mesmo, a gente precisa... eu também me surpreendi muito, por isso que hoje eu não passo, as minhas aulas são referências de, por exemplo, eu recebi de presente um livro de um professor da UEPA, passei pela UEPA, ele foi meu amigo de doutorado, recebi um livro de presente dele, estou lendo e vou inseri-lo como referência na minha próxima disciplina de relações étnico-raciais, porque trata da temática indígena na Amazônia, entendeu? Então esse é o nosso papel. Acho que e também tem um novo movimento, assim, nós professores que somos parte de uma outra geração da academia, temos essa outra pegada, essa outra visão de academia, ela não está restrita ao nicho que era considerado, né, Ana? Existia um nicho acadêmico ali que você não poderia entrar, né? E assim,
A professora tem uma tarefa, eu até estou lendo aqui, mas eu tenho uma opção. Que a gente possa ler os próximos livros, cada um fica responsável por um capítulo e venha trazer essas contribuições do capítulo. Não quer dizer que cada um não leia o geral do livro, né? Não leia o geral, a sua tradição, mas traga esses elementos que cada um fica responsável, porque assim a gente pode compartilhar, assim cada vez mais fica bem mais preciso e objetivo a nossa reunião. Eu acho que a gente poderia continuar as discussões, o ato 2, os alunos tragam mais as suas demandas e as suas intenções, né? Assim como o ato 3. E aí a gente finaliza. Como é? Ela vem que dia? Eu lembro que eu tenho essa. Uhum. Estou até pegando aqui a nossa agenda. Então, no dia 21 teria a próxima reunião para terminar o livro. Terminar o livro. No dia 28, a Zélia. E ela anda meio doente, assim, não sei como tu vê. Mas se você não conseguir trazer ela pessoalmente, a gente pode fazer esse encontro online também. Mas seria legal, porque a gente faria um evento legal lá no laboratório, lá no bloco, no auditório da biblioteca. Isso.
Olha, atualmente, assim, quando a gente aprende a gostar de estudar, isso para a gente é bem interessante, assim. É, mas seria algo pro meu blazer, né? Não algo que eu teria que passar por essas situações, assim, né? Mas seria algo. Bom, assim, eu quero agradecer também, dizer que eu me sinto parte já desse grupo. Acho que desde o final do semestre passado a professora está me convidando, até a Jorlene também já via no início do semestre passado, que foi minha aluna, a gente já dialogava e já falava um pouco sobre as relações étnico-raciais, eu conhecia um pouco das ações, e aqui a gente está para somar, né? Aproveitem as leituras, gente, aproveitem para ler, é efetivamente isso, certo? Eu lembro que eu não conhecia a Zélia realmente porque estaria uma. A gente já vai terminar, imagina só. Eu não conhecia a Zélia justamente é, pela invisibilização do movimento que o movimento tinha há 10, 15 anos atrás. Hoje vocês têm a oportunidade e então aproveita essa oportunidade, né? Eu lembro que tudo que tinha na universidade eu estava, e sobretudo sobre essas relações e esses discursos. Então, aproveitem a universidade, aproveitem para ler, aprendam a gostar de ler, porque nós precisamos de leitores nessa sociedade, cada vez mais do TikTok, do OnlyFans e do YouTubers, tá bom? Nós precisamos de leitores e leitores.
Professora, rapidinho, é para mandar para mim os materiais? Eu acho melhor, porque aí consegue configurar tudo no... Não tá. Mandem para mim os trechos. Alguém entrou em contato comigo essa semana, só que eu não sei o nome da pessoa que entrou em contato comigo, mas a gente então começa a movimentar lá o Instagram do Lab África. Então, a partir dessa nossa dinâmica, melhor. Oi, Ana. Obrigado. Até a próxima reunião. Irei mandar as tarefas. Tchau, Ana. Tchau. Se cuida. Professora, boa noite. Tchau, boa noite.